Oi, ouvinte. Blu-ray aqui. Feliz Halloween atrasado e... eu não sei tocar violino. Mas não tem problema, pois eu simplesmente vendi minha alma pra um velhinho ali da esquina e daqui a pouco viro expert nisso. Enquanto ainda não sei, que tal falarmos sobre Symphony of Seven Souls? Ou para quem não entende coreano, Sinfonia das Sete Almas, um pequeno jogo desenvolvido por Katana Leve, criador de Theia Monology e Cardiac, com uma proposta bastante atraente. Somos um angustiado músico à procura da melodia perfeita. Porém, devido ao bloqueio criativo, não conseguimos chegar à sinfonia que tanto almejamos. Então, por que não roubamos almas demoníacas dispostas a fazerem parte de uma, abre aspas, orquestra profana? Esse é o objetivo do jogo todo, juntar 7 almas para fazermos uma melodia. Eu apoio. Symphony of Seven Souls, na verdade, teve seu propósito de criação para servir numa Game Jam, aqueles eventos em que alguns desenvolvedores de jogos se reúnem para criar games curtos em tempo limitado. Por isso do jogo ser bem rapidinho na sua gameplay e bem simples em sua finalidade. Mas cá entre nós, esse fator não atrapalha em absolutamente nada na experiência ao jogar e curtir a estética chamativa do game. Curiosidade aleatória, a única vez em que eu falei de um jogo aqui no canal foi, pasmem, em 2023. Logo no início de tudo, e faz 2 anos. Caramba, o tempo voa, hein? Então, sem mais delongas, vamos conhecer a história da Sinfonia das Sete Almas. O jogo tem um início meio cru. De cara já estamos na visão do possível violinista que anseia por inspiração para sua sinfonia. E logo à frente, há uma estante que contém um tutorial em formato de partitura nos ensinando a tocar o violino. Mas assim que começamos... uma alma surge diante da gente. Sua aparência remete a uma mulher. Porém, dado ao par de chifres que está em sua cabeça, podemos insinuar que a mesma seja um demônio. Caso pararmos de tanger o violino, a mesma simplesmente desaparece. Mas se continuarmos, nós roubamos a sua alma. Agora ela fará parte da tão citada orquestra profana. E essa é a principal e única mecânica do jogo: tocar o violino. E faremos isso com muita frequência. Após entendermos como o game funciona, somos capazes de reparar no ambiente ao redor. Estamos numa pequena casa de madeira com uma simples cama, a estante de partitura e uma escrivaninha antiga contendo o livro da Sinfonia das Sete Almas. Realmente, só o necessário. E estranhamente, isso diz muito do personagem que controlamos. Um homem recluso que vive unicamente para compor e fazer músicas. Como ele dormir seria apenas um adicional, o importante mesmo é criar melodias. Além disso, os gráficos de Symphony of Seven Souls se inspiram bastante nos visuais dos antigos jogos de PlayStation 1, porém com um estilo de arte único, eu diria. A atmosfera gótica e melancólica em contraste com a história do violinista nos faz ter mais envolvimento nesse enredo. Bem, como já fizemos tudo o que podíamos na cabana, vamos procurar pelas almas que restam mundo afora. Digamos que o jogo de verdade começa agora. Está chovendo. Nos encontramos em uma rua medieval. A noite tempestuosa não tem previsão para acabar, entretanto, isso não será um empecilho para o violinista. Ele irá procurar as 7 almas. Explorando os caminhos escuros e tocando o violino, parece que moramos em uma região abandonada, eu diria. Além do silêncio predominante da estrada, é possível notar o estado deplorável de certas estruturas e cachorros lagartos por aí, dando ainda mais ênfase nesse pensamento. Mas bem, andando mais um pouco, damos de cara com um portão aberto que nos leva até uma floresta escura. Porém, não entraremos ali no momento, porque há uma alma não muito distante daqui que precisamos pegar emprestado, para não dizer roubar. E a mesma se encontra em um beco, bem ignorável a propósito, tomado pela escuridão. Mas ela estava lá, um esqueleto acorrentado entre a parede e o chão. Capturamos esta alma. Agora, só faltam mais 5 para a orquestra. Seguindo em frente, adentramos um misterioso bosque que, se averiguarmos mais a fundo, acharemos um cemitério escondido em seu centro. Entretanto, junto ao cemitério encontramos também uma alma penada. E olhando sua forma de perto, por mais grotesca que pareça, ela remete muito a uma mulher segurando um guarda-chuva, mas com sua coluna quebrada e com um enorme buraco do peito até a barriga. Mais uma pra coleção. Nossa, falando isso parece até que eu tô caçando Pokémon. Entramos numa espécie de prisão abandonada. O portão, uma hora aberto, misteriosamente se fecha bem quando pisamos neste lugar. E como não há meios de volta, vamos apenas explorar em torno daqui. Quem sabe achamos uma forma de escapar, ou talvez até uma alma, não é mesmo? Dito isso, fomos verificar a prisão por dentro, mas no momento em que ingressamos para uma de suas celas, a mesma se fecha atrás de nós.
assim como na entrada principal, dando a entender que tem algo nos impedindo de seguir em frente, algo que não quer nos deixar conseguir as 7 almas e que pretende até nos manter presos se for preciso. Então, agora você me pergunta, como sairemos dessa cela? Afinal, a única mecânica do jogo é tocar o violino. Calma, meu pequeno gafanhoto. É mais simples do que aparenta. Para darmos um fora daqui, fique em frente às grades da cela e só comece a tocar, pois ela se abrirá novamente. Tanger o violino sugere um tom de resposta para aquilo que tenta nos impedir. Já estamos decididos a fazer a nossa orquestra e não queremos voltar atrás com a escolha, sendo a nossa única resposta a música. É até um pouco poético se pararmos para pensar em como nosso protagonista reagiu. Isso me lembrou bastante uma frase icônica de Arthur Schopenhauer sobre a música, onde ele dizia que ela transcende a mera manifestação artística, se revelando como um reservatório de significados profundos. A sua melodia já lhe disse por si só, e teoricamente, a coisa que tentou fazê-lo parar percebe que mesmo que tente, não tem o que fazer a não ser deixá-lo completar sua sinfonia. Após sairmos da cela, gritos agonizantes podem ser ouvidos de longe enquanto tocamos nosso violino. Esse lugar com certeza não dá um sentimento muito bom, afinal é uma prisão, mas apesar disso, o bom é que andando mais um pouco conseguimos encontrar uma alma dentro de uma das celas. Ela está sentada na cama com um olhar morto. Entenderam a piada? Olhar morto? Ha! E o que reside em sua cabeça se assemelha muito com uma máscara de tortura medieval chamada Freio de Bruxa. Conforme o nome já explica, esse acessório era muito utilizado para atormentar mulheres que foram acusadas de bruxaria. Então é possível que essa alma seja uma acusada da época? Focando na jogatina, restam apenas 3 almas para pegarmos agora. E na prisão? Parece que não existe mais o que realizar ou reparar. A não ser essa parte em que, enquanto estamos caminhando em direção a uma saída, uma cadeira de rodas vem até a nossa direção. Mas dá pra notar que eu só reparei nisso reassistindo o vídeo na edição. Enfim, saímos deste local amaldiçoado. Seguimos novamente pelo bosque e, surpreendentemente, ele nos encaminhou de encontro a uma catedral. Porém, antes de sequer pensarmos em entrar ali dentro, há uma alma logo na entrada da abadia esperando para ser coletada. Só que, diferente das que outrora vimos, essa realmente lembra um ser demoníaco. O que é até meio irônico, pois na nossa frente tem simplesmente uma catedral. Nada demais, não é? E sabe algo mais irônico ainda? Quando roubamos esta alma e adentramos a abadia, descobrimos que toda a orquestra demoníaca será na verdade dentro do convento. As almas que capturamos no momento atual estão todas presentes ali, apenas aguardando a hora em que começaremos a tanger o violino. Loucura, não? Entretanto, ainda não será agora. Tem 2 almas sobrando e não estão tão longe daqui. Então, vamos em busca delas? Atravessando mais uma vez o mapa, nos deparamos com um portão que nos leva diretamente até a floresta escura antes citada. Só que logo na entrada do portão, tem uma alma quase imperceptível à nossa esquerda. Sério, eu sinceramente passaria direto e entraria na floresta. Essa alma é um tanto quanto característica. Ela está usando uma mitra e o que eu acho ser um palio, vestimentas comumente usadas por bispos e pelo Papa em si. Talvez você esteja em dúvida e deva se perguntar o porquê de uma alma demoníaca usar trajes que apenas pessoas consideradas sagradas utilizam. Em breve isso será explicado com mais detalhes. Restando apenas uma alma para concluirmos a orquestra, finalmente adentramos a floresta que na realidade também era o cemitério. E depois de muito examinar e procurar, achamos a última alma que restava. Visualmente falando, pra mim ela era a mais bizarra do jogo inteiro, até mesmo do que a outra alma que encontramos na frente da catedral. Uma ave enorme de 4 olhos que parece só estar sentada em seu ninho. Completamos as 7 almas para a orquestra profana. Agora, podemos retornar para a catedral e iniciarmos a melodia com o violino. Mas antes, durante minha exploração para encontrar essa bela alma, notei que assim que chegava perto da parede, um som diferente ecoava no meu ouvido. Era algo que estranhamente completava a minha sinfonia, junto de uma voz que parecia ser a de um anjo. E foi aí que eu percebi a falsa parede adiante, e dentro dela, apenas uma alma.
que significou tudo isso pro game? Simples. Nada. Essa alma não é coletável ou fará parte da orquestra. Na real, nem é uma alma. Isso foi só um pequeno easter egg que o criador deixou para divulgar o seu outro jogo, Daemonology. Eu citei essa referência aqui porque achei muito bonito e interessante a forma como nos foi apresentado. Inclusive, eu recomendo bastante você jogar esse jogo por conta própria pela sua diferente estética e história envolvendo caça às bruxas. Quem sabe eu até trago para o canal um dia. Por fim, agora que juntamos as 7 almas, devemos voltar à catedral para concluirmos o nosso objetivo. Assim que chegamos e passamos pelo portão, o mesmo se fecha atrás de nós, indicando que o que faremos a partir daqui não terá mais volta. Precisamos continuar até o fim. O chão da abadia é substituído por ossos e sangue. No entanto, em nossa frente, a orquestra profana. Você obteve o que tanto almejava, porém, para tudo tem um custo. O ambiente ao redor do violinista se torna sombrio, a vermelhidão predomina e não conseguimos mais tocar com a maestria de anteriormente. Aquele harmonioso som que emitíamos agora é algo morto, desafinado e insuportável de escutar. No segmento a seguir, a única opção que temos é voltar para onde tudo iniciou-se, a casa do violinista. E no decorrer, alguns cortes abruptos ocorrem, como se uma hora estávamos na igreja, rapidamente já somos levados ao caminho da floresta. E da floresta, já aparecemos na porta da nossa casa. Porém, no minuto em que entramos, Symphony of Seven Souls se encerra. Apesar de ser um jogo linear, esse final é um pouco interpretativo. O que exatamente aconteceu conosco e qual é o real significado de tudo isso? Vamos por partes. Primeiro de tudo, o que precisamos entender é que todo o contexto atual do game muito provavelmente se passa na era medieval. Eu digo que é provável, pois facilmente a história também poderia ter seu desenrolo na Idade Moderna, ainda mais pela maioria dos ambientes darem uma sensação de cidade fantasma e abandono por parte do ser humano. Mas eu prefiro crer que o período no qual o jogo está é na Idade Média, porque acho que o Katana Leve gosta de jogos envolvendo essa época. Como já vimos, aqui nos tornamos um angustiado músico à procura da melodia ideal. E como nada estava perfeito aos nossos ouvidos, tivemos que optar, por alguma razão, em invocar almas demoníacas com a intenção de iniciarmos uma orquestra profana, a Sinfonia das 7 Almas. Quando pegamos todas as almas e executamos a música, no final, enxergamos um esqueleto segurando um violino voando até a janela da catedral. Ao que tudo indica, essa figura esquelética simboliza nossa alma sendo removida de nosso corpo, junto do talento que possuímos para tocar o violino. O que sugere a nossa perda de talento é que na hora que tentamos replicar a sinfonia anterior, ela simplesmente não sai, tornando-se um som desafinado e nada agradável aos ouvidos. É plausível dizer que o protagonista estava ciente das consequências de tocar a melodia demoníaca e sabia no que estava se metendo. Na prisão mesmo, ele tinha a opção de parar com essa loucura. Não que a gente pudesse escolher essa alternativa no jogo, mas vamos nos colocar um pouquinho na pele do personagem. Eu mencionei que algo tentava impedir como se fosse um ser divino, porém facilmente podemos interpretar essa cena como um pensamento racional da sua própria cabeça, refletindo sobre o que era certo e o que era errado, e que não valeria a pena vender a alma pela orquestra perfeita. Entretanto, sabemos como tudo vai se desenrolar a partir daqui. Outro ponto a sinalizar é o termo almas demoníacas. Eu tenho certeza que você observa essa palavra e pensa logo no demôniozinho da Turma da Mônica, mas não é bem esse o significado que o jogo quer passar quando vemos as 7 almas. Claro, há figuras que facilmente a gente olha e pensa, demônio. Só que tem algumas que você olha no jogo e reflete, isso é um demônio? A alma demoníaca não necessariamente é para ser um demônio, mas uma alma podre, que em sua vida fez tão mal a ponto de ser comparada de um demônio. Por isso o bispo, ou papa, não sei,
estarem sendo contados como almas demoníacas nessa parte. Até pelo contexto histórico isso faria sentido, pois na Idade Média a Igreja Católica fez uma inquisição tão grande que nem eu mesmo consegui explicar o quão bárbaros os crimes eram nessa época. Agora, vamos a um fato curioso desse jogo. Ele é diretamente inspirado na lenda de Niccolo Paganini, o então chamado violinista do diabo. A lenda gira em torno da superstição de que o mesmo teria vendido sua alma para obter um talento excepcional com o violino. Não à toa, ele é considerado para muitos como o melhor violinista da história. É aquela clássica lenda feijão com arroz de vender a alma e ganhar um talento para alguma coisa, porém no caso do Paganini, ele tinha síndrome de Marfan. Não sei se eu pronunciei certo, mas vamos lá. Um distúrbio genético do tecido conjuntivo bastante raro que mexia não só com a estatura, mas com todas as suas articulações, fazendo mesmo ter braços, pernas e principalmente dedos longos, o que explica sua maestria na hora de acertar composições extremamente difíceis. Então, a teoria dele ter vendido sua alma pro demo é refutável de certa forma. Bom, ouvintes, esse é Symphony of Seven Souls, um jogo extremamente interessante não só pela época em que é abordado, mas pela narrativa linear que nos é apresentada. Eu trouxe esse jogo aqui no canal porque queria dar uma diferenciada no meu conteúdo e dividir um pouco em jogo bizarro, analog horror, ARG, bananas de pijama U. Peraí, como é que é? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado e lembrem-se, o seu melhor pode ser insuficiente para você, mas para muitos ele é mais que o suficiente. Não sei se esse vídeo vai sair na data que eu quero, então tenha um ótimo Natal, um feliz ano novo e vamos para mais em 2026. Blu-ray fechando o vídeo. Ah, calma aí, ouvinte. Lembra que eu vendi minha alma para aprender a tocar violino também? Pois bem, veja o resultado.